Fique agora com as notícias locais do Band Cidade. Apresentação: Marcela Priscila. Fundação Municipal de Saúde abriu às 18 horas agendamento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas na faixa de 32 a 37 anos. No destaque esportivo, times piauienses não conseguem vencer, mesmo jogando dentro de casa no final de semana. E neste dia 16 de agosto, aniversário de Teresina, reportagem especial destaca as lendas que fazem parte da história da capital piauiense e compõem parte do imaginário dos teresinenses. A edição desta segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021, do seu Band Cidade, já está no ar. Muito boa noite para você, em substituição à nossa apresentadora Marcela Priscila. Eu hoje estarei aqui até às 19 horas e 20 minutos com as principais notícias do Piauí. E a gente começa destacando que a Fundação Municipal de Saúde abriu às 18 horas de hoje o agendamento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 32 até 37 anos. Quem está nessa faixa etária já pode, portanto, realizar o cadastro no site do órgão. A Fundação Municipal de Saúde abriu no final da tarde desta segunda-feira novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 para o público em geral de 32 anos em Teresina. As oportunidades são frequentes, praticamente durante as semanas. Mas nesta segunda-feira de aniversário da capital piauiense, a ocasião veio como um presente. Alane que o diga. Eu estava aguardando mesmo, né, a minha vez de tomar vacina, estava ansiosa, né, porque você sabe que é um modo de a gente se prevenir. Além do público em geral de 32 anos, esse novo agendamento vai contemplar pessoas de até 37 anos. A vacinação está prevista para começar nessa terça e vai até a próxima sexta-feira. Ampliação de mais uma faixa etária. Será aberto o agendamento para o público de 32 a 37 anos de idade. Quem se enquadra nos critérios deve acessar o site vacinajá.fms.pmt.pi.gov.br, clicar em agendamento público-alvo, escolher público geral por faixa etária, em uma página, inserir os dados pessoais, além de escolher local, dia e horário da vacinação. No momento da vacinação, é necessário levar o documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou cartão do SUS e o comprovante de endereço que comprove que é residente de Teresina. Até agora, durante as oportunidades de agendamento, existem facilidades e também dificuldades para garantir a primeira dose. Não, ainda eu não consegui agendar ainda. Foi tranquilo o agendamento? Foi tranquilo, graças a Deus. Não teve burocracia nenhuma, não. Mesmo com vários agendamentos feitos até agora, o teresinense reclama da lentidão do processo de vacinação comparado com outros estados. Está muito atrasada, tem lugar que já está adiantado e muito. Não tão quanto a gente queria que tivesse, né? Tem outras capitais aí, outros estados que está bem mais avançado, né? Um homem foi preso hoje suspeito de assassinar o próprio irmão durante uma discussão que aconteceu no município de Campo Maior. O crime foi no final de semana. O suspeito foi localizado em um matagal próximo à casa onde aconteceu o homicídio. O crime teria acontecido depois que o suspeito chegou na casa onde os dois moravam e encontrou o local trancado. Ele então passou horas esperando o irmão retornar. E quando ele retornou, a discussão começou e a vítima acabou sendo atingida com vários golpes de faca. A gente destaca uma outra informação policial. A Polícia Civil aqui no Piauí prendeu na manhã de hoje um homem de 41 anos. Ele é suspeito de matar uma mulher estrangulada. Esse crime aconteceu próximo a um açude no município de Altos. O Ronaí Ferreira tem detalhes e eu chamo agora com mais informações. É com você, Ronaí. De acordo com a polícia, a vítima foi estuprada e estrangulada. Com idade de 44 anos, foi identificada como Cléudia Maria Medeiros de Souza. O crime aconteceu no último sábado, dia 14, no município de Altos, que fica a 43 quilômetros de Teresina. A mulher foi encontrada morta e despida. Exames periciais constataram que ela foi estuprada e, em seguida, teve o pescoço quebrado. Informações da polícia dão conta de que a vítima e o suspeito mantinham um relacionamento extraconjugal. Os dois eram casados com outras pessoas. Eles teriam aproveitado a ausência de seus cônjuges e marcaram um encontro.
A vítima foi com o suspeito de moto para o açude, que fica distante a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade de Altos. Há uma suspeita de que o homem não aceitou o término do relacionamento e, por isso, realizou o crime. O suspeito foi preso na própria casa, estava com a roupa usada no dia do crime. Com ele se encontrava a mochila e também roupas que pertenciam a Cléudia. Ok, Rodair Ferreira, muito obrigado pelas informações e você vai ver no próximo bloco a história da capital que faz 169 anos de existência e as curiosidades em torno das lendas aqui de Teresina. Teresina é uma cidade que abriga diferentes povos, culturas, identidades, mas pouco se conhece sobre quem de fato participou da construção de cada ponto da cidade. Há 169 anos, homens negros levantavam paredes e colocavam de pé uma capital que hoje celebra mais um aniversário. A cidade que encanta quem a vê pela primeira vez e acolhe quem de passagem decide ficar, surgiu entre os rios Poti e Parnaíba na segunda metade do século XIX. Teresina, capital do Piauí, tem as raízes na realeza da época, homenagem a Teresa Cristina, imperatriz do Brasil. Alguns dizem que é o Teres de Teresa e o Ina de Cristina, mas há quem diga que é uma homenagem ainda mais carinhosa à imperatriz, porque a trata como ela era tratada na Itália, da origem dela, né, como Teresina. Teresina é o diminutivo de Teresa, é italiano. A única capital do Nordeste que não é banhada pelo mar é abraçada pela força da sua gente. Joia do entusiasmo negro que a define desde muito antes. Matrizes da África que erguem mais do que história, fizeram daqui um legado. A construção, como se diz, quem pegou do pesado, quem construiu a cidade, né, do ponto de vista, né, da sua edificação em pedra, da sua edificação como cultura, foram os escravos, os trabalhadores escravizados. 169 anos depois, a cidade continua aprendendo a se movimentar pelas mãos dos sonhos. A cor que resiste, transforma, inspira, empreende e planta em outros a oportunidade de ser visto, ouvido. Juventude negra que faz do trabalho ponte para o futuro. Reflexo que Kelson faz questão de ter. O Salão de Estética e a Agência de Imagem, juntos, são uma espécie de quilombo urbano. As pessoas que já se compreendem e veem o espaço dizem, bom, é um lugar que eu preciso estar. Então, tipo, essas pessoas vêm, elas se tornam clientes, às vezes se tornam apoiadoras do espaço, se tornam pessoas que investem no nosso espaço. Então, quando elas apoiam, acreditam na gente, a gente consegue acreditar em manter outras pessoas. As transistas que trabalham com a gente hoje, elas são
reflexo desse espaço, dessa criação, desse apoio. A roda que gira a economia e abre portas tem muito a ensinar para uma cidade em desconstrução. Nós somos pessoas que resistem muito, sabe, aqui para construir projetos, para manter projetos. E a gente tenta aparecer, só que aí de alguma forma os gestores da cidade, eles invisibilizam, as empresas não acreditam na gente, então tipo, acaba sendo uma outra Teresina. Existem duas Teresinas hoje, que é uma Teresina que é elitizada e essa outra Teresina que ela tenta se manter viva e resistente. Porque independente da resistência, ainda tem pessoas que acreditam na gente e estão aqui, sabe? Vindo falar com a gente, pensar em si. Quando a gente cria um espaço, a gente consegue conversar e isso vai dando uma esperança, assim, para nós. A referência nos negócios não teria a mesma pluralidade sem a influência negra da religiosidade. Teresina dos Pretos, para todos, não é utopia, é fé. Falo pelo meu quilombo, né? Quilombo do País da Pretinha, minha casa, aonde a gente abre as portas, não importa se você é branco, amarelo, azul, né? Quando você chega, ninguém te pergunta, te acolhe. Mas nosso axé, a nossa casa, a nossa religião, ela é composta, na sua grande maioria, por pessoas pretas, porque é onde as pessoas se encontram, onde as pessoas conseguem vencer o racismo, a intolerância. Quase 2 séculos de tradições e muitos desafios pela frente. Teresina, vista por outro ângulo, traz uma janela de muitos rostos, heranças, gestos, sons, traduzidos pelo direito de respeitar a cidade de quem veio antes para os que estão até hoje. A gente quer construir uma capital sem racismo, sem intolerância e com muita política pública para o povo preto. A gente não está pedindo nada que não é de nosso direito. A gente quer trabalho, a gente quer estudo, a gente quer segurança, a gente quer moradia, né? A gente quer respeito, respeito de poder cultuar a nossa ancestralidade, sem medo de ter as portas fechadas, né? E tantas outras coisas. Mas empatia é amor, empatia é autocuidado, empatia é você olhar para o próximo, né? E dizer, nossa, isso aqui, essa história está me trazendo uma lição e eu posso fazer muito por essa pessoa. Você precisa ter empatia todos os dias da sua vida. É você ter cuidado com o outro. As lendas fazem parte da história de Teresina e compõem parte do imaginário dos teresinenses. Histórias como a do Cabeça de Cuia, passadas de geração em geração, mantêm vivas as tradições que se renovam a cada novo aniversário da capital piauiense. Entre as particularidades do teresinense, as lendas continuam a aguçar o imaginário popular. São narrativas fantasiosas que a tradição se encarrega em repassar de geração para geração. O que para este professor de história, os contos buscam um valor moral. As lendas, geralmente surgem para explicar algo fantasioso que é criado pela própria sociedade. A gente tem várias lendas que, claro, todas elas são muito populares, mas elas e bastante diversificadas, porque à medida que o tempo vai passando, elas vão se modificando, né, elas vão se adaptando à realidade de cada sociedade, né, de cada região onde ela vai sendo reproduzida. Então vamos detalhar sobre essas lendas. Estamos em um dos principais pontos turísticos de Teresina, o Parque Encontro dos Rios, onde se encontra a escultura do Cabeça de Cuia. E toda essa estrutura aqui retrata um pouco sobre a lenda. Como você observa, temos 1, 2, 3, um total de 7 Marias Virgens. E ao centro, o Cabeça de Cuia segurando um osso. E foi com um osso que ele matou a própria mãe. E a partir daí foi amaldiçoado. Ficou com a cabeça enorme. Que situação, hein? Então vamos aprofundar sobre essa história. Trata-se da história do jovem garoto Crispim, que morava nas margens do rio Parnaíba. Ele teria reclamado com a mãe devido a uma única opção de almoço, uma sopa com osso. Revoltado, ele teria atirado um osso que atingiu a cabeça da mãe. Antes de morrer, ela o amaldiçoou. Ele ficou com a cabeça grande, no formato de uma cuia, situação que só poderia ser revestida após ele devorar 7 virgens de nome Maria. Há relatos que pessoas mais antigas proibiam suas filhas virgens, de nome Maria, irem até o rio,
devido ao temeroso Cabeça de Cuia. Em relação às 7 Marias Virgens também, era justamente para explicar o distanciamento que essas meninas deveriam ter das margens do rio Parnaíba, que era o ponto de aparição do Cabeça de Cuia. Né? Então, as lendas elas sempre servem, no fim das contas, para explicar algo fantasioso, criado pela própria sociedade, mas que quer passar sempre uma lição, sempre uma moral, né, que a sociedade deve seguir, deve obedecer. Isso para as crianças é um prato cheio. Mas a maioria das pessoas preferem ficar mesmo só com a lenda. É história de pescador, entendeu? Quem conta essa história? Os pescadores, né? Eles que contam essa história. Tem coragem de andar aqui no rio? Não tenho. Não tem medo dele não? Não, tenho medo do Cabeça de Cuia não. Agora o complicado é achar essas Marias e as Virgens. Mas é uma quantidade muito grande, se fosse 1 ou 2 no século XXI, poderia ser que achasse. Mas no século XXI, 7 Marias e todas virgens, não vai achar não, meu filho. Você vai continuar um monstro. Saímos do Parque Encontro dos Rios e viemos para um outro local bastante conhecido, a Praça Saraiva. Aqui é referência para uma outra história. Você já ouviu falar da lenda Não Se Pode? A lenda não? Não. De uma mulher que crescia, ficava da altura de um poste. Esse detalhe, né? Só que eu me lembro é isso. A narrativa envolve uma personagem sedutora que pedia cigarros aos homens que ficavam encantados com a beleza da referida mulher. Aí vem algo assustador. A cada frase mencionada, não se pode, ela crescia até alcançar o poste de lampião para acender o cigarro. A ideia da lenda era evitar adultério por parte dos homens, acredita-se que durante o período colonial. A ideia era justamente meter medo nesses maridos que tinham a coragem, a vontade, a curiosidade de sair das suas casas, sair do seu casamento e vir para cá, né, procurar alguma aventura com alguma mulher bonita. São fatos irreais, mas que compõem a cultura e a história de Teresina. Despertam curiosidade, mexem com a nossa imaginação. E além de toda a história bonita de Teresina, nossa capital também é cultura e modernidade. Quem trabalha no setor garante que Teresina é uma das capitais mais ecléticas do país. E essa mistura, além da diversidade, é responsável também por grande parte do aquecimento econômico da cidade. Banhada pelos rios Poti e Parnaíba, nossa Teresina é a primeira capital do Brasil a ser planejada e a única do Nordeste que não tem praia. Mas por aqui, o que não faltam é opções. É claro que nossa Teresina tem o encontro dos rios, o forró, as cerâmicas do Poti e as deliciosas comidas típicas. Mas somos bem mais que isso. A pluralidade é a principal característica da capital do Piauí, que, diferente das demais, tem de tudo um pouco. Teresina é de todas as tribos. Luana é cantora lírica, que também canta flashback internacional dos anos 80 e 90. A banda Top Gun é um sucesso que tem a cara da noite de Teresina. Cada coisinha que a gente toca, a gente sente que tem quem curta, tem quem peça uma música diferente do seu repertório. E eu acho super legal, às vezes as pessoas pedem músicas que eu fico, nossa, essa daqui nem imaginei que fosse conhecida. E quando o assunto é voltar ao passado, Teresina faz isso com muito estilo. A Retro Hits é outra banda que mostra o lado eclético da capital do Piauí. É incrível como as tribos daqui de Teresina, as tribos musicais falando, elas conseguem, eu não diria nem conviver, elas conseguem interagir uma com as outras. Eu não vejo muito essa divisão
Deixando um pouco o passado de lado, Teresina, culturalmente falando, também é a cidade do futuro. A internacional Jaiana Soares é produtora artística e sempre traz um pouco do mundo para Teresina. Sempre que eu trago alguma coisa para cá, que eu trago alguma apresentação para cá, não interessa a idade, não interessa o público, mas é uma coisa extremamente valorizada e bem aceita. O teresinense, ele tem sim um excelente bom gosto para coisas de fora. Essa mistura cultural de Teresina tem outra grande importância para quem mora aqui: o aquecimento da economia e a geração de milhares de empregos. O setor é um dos que mais cresce em todas as regiões da cidade, mesmo no período de pandemia. Bruce Cordão acaba de inaugurar o mais novo gastrobar de Teresina. Esse não é o primeiro empreendimento do jovem empresário, que não se arrepende de investir na noite de Teresina. As pessoas buscam essa válvula de escape nos finais de semana, seja numa gastronomia boa ou seja no entretenimento. E quando você faz um entretenimento bem feito, com qualidade, promovendo realmente uma experiência para o cliente, eu acho que você se destaca dos demais. E é isso que a gente gosta de fazer, é isso que a gente está apostando. E a gente segue falando do aniversário de Teresina, dessa vez ao vivo. Eu chamo o repórter Murilo Lucena, que tem mais informações de como foram as comemorações hoje na cidade, que devem seguir, aliás, até o final do mês. Não é isso, Murilo? Muito boa noite para você. É isso mesmo, Francisco. Boa noite para você e a todos que estão em casa nos acompanhando. As comemorações de aniversário de Teresina começaram no começo do mês, mas hoje, propriamente dito, no dia 16, aos 169 anos da capital, o dia começou com uma tradicional missa na Igreja do Amparo, sede aqui da padroeira da capital pela religião católica, Nossa Senhora do Amparo, Marco Zero, no centro da cidade. Às 11 horas, solenidade na Câmara Municipal. No começo da tarde, a inauguração do Centro de Valorização da População em Situação de Rua. E agora há pouco, no comecinho da noite, o tradicional corte do bolo. Não poderia ser diferente aqui no bairro Porto Velho, onde estamos, o berço do surgimento da capital, lá na segunda metade do século XIX, aquela vila de pescadores que deu origem à nossa capital, que conserva ainda muito das tradições aqui de Teresina. Para você que está chegando agora no Band Cidade, a gente preparou uma arte para explicar melhor a programação que segue até o longo do mês, mas a gente destacou algumas das principais até o fim dessa semana. Amanhã, na terça-feira, o dia vai começar com o café da manhã no shopping da cidade. Às 10 horas haverá a inauguração da nova Casa da Cultura, Casa Dona Carlotinha, que vai abrigar o acervo da Casa da Cultura enquanto fica o prédio para ser reformado. E ao longo do dia haverá outras comemorações. Na terça-feira a gente preparou ainda aqui a inauguração do restaurante popular, que também fica no Mercado Central, lá no centro da capital. Na quarta-feira haverá inaugurações em alguns bairros aqui da cidade. Programação, é claro, acompanhada sempre pela Prefeitura. E no final do dia de amanhã serão as comemorações pelos 45 anos do Hospital da Primavera. Na quinta-feira, a assinatura da ordem de serviço, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma agenda bem cheia da Prefeitura, você está acompanhando aí. E, claro, lançamento importante de aplicativos, que é o caso do aplicativo Vacina Drive e também do lançamento do portal legislativo do município. Já na sexta-feira, quase fechando a semana, apenas uma programação na agenda oficial da Prefeitura, que é a abertura da feirinha lá na Praça Saraiva, no centro da cidade. E no sábado, fechando essa semana de comemoração e aniversário de Teresina, a inauguração da sede da CEMEL, secretaria aqui do município. Vale lembrar, Francisco, quando de voltar para você, que no sábado também haverá um programa especial da Band, com a participação do Zeca Camargo, também em comemoração ao nosso aniversário de Teresina. Eu volto com você no estúdio. Francisco. Ok, Murilo Lucena, muito obrigado pelas informações ao vivo. E você confere no próximo bloco do Band Cidade. Governo anuncia reforma do Parque Nova Poticabana. E no esporte, os jogos do final de semana.
Band Cidade de volta, vamos conferir os destaques do Jornal da Band, em instantes aqui na tela do canal 12.1. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje a gente vai receber no nosso estúdio o Ian Boechat, nosso jornalista do Grupo Bandeirantes, ele que já foi enviado ao Afeganistão, sempre vai cobrir conflitos no Oriente Médio. Ele vai nos explicar o que pode acontecer daqui para frente com a tomada do governo afegão pelo grupo radical Talibã. A gente também vai falar sobre a nossa situação aqui no país, no Brasil. 12 governadores assinaram uma carta apoiando o Supremo depois que o presidente Jair Bolsonaro falou em pedir o impeachment de 2 ministros. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Ok, Joana Trepton, muito obrigado pelos destaques do Jornal da Band, que começa logo depois do Band Cidade. Durante o final de semana, Altos e 4 de Julho entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro. Os times piauienses não conseguiram vencer, mesmo jogando dentro de casa. O 4 de Julho recebeu o Palmas no sábado pela 11ª rodada do Brasileiro Série D. O time piauiense falhou mais uma vez e engatou a sua 3ª derrota seguida na competição. O Gavião Colorado abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Jânio Daniel, que recebeu o cruzamento de Chico Bala e marcou de cabeça. A equipe parecia ter na mão o resultado até os 38 minutos da segunda etapa. Mas Helenilson recebeu o cruzamento pela esquerda e livre marcou o gol do empate tricolor. A essa altura, o 4 de Julho já havia perdido 2 pontos dentro de casa. Mas não parou por aí, porque 2 minutos depois, Tchô fez o gol da virada e tirou mais 1 ponto do Colorado. O resultado não tira a equipe da 2ª colocação, mas o time de Tonê entra em alerta para não perder a classificação à próxima fase. Ontem, no Lindolfo Monteiro, o Altos recebeu o Tombense pela 12ª rodada da Série C. As 2 equipes criaram oportunidades de marcar gols, porém não saiu. Mondragão trabalhou muito para impedir gols do Tombense. E o Altos teve boas oportunidades de marcar, como esta de Betinho, quase no finalzinho com Manuel. O jogo sem gols não foi bom para nenhuma das equipes, principalmente para o Jacaré, que tem agora 4 pontos de distância da zona de rebaixamento. Olha, eu cheguei a anunciar que exibiríamos uma reportagem sobre a reforma da Poticabana, mas infelizmente por conta do tempo não poderemos exibir essa informação, ficamos devendo essa notícia para amanhã. E finalizamos aqui o Band Cidade de hoje, logo na sequência as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Todas as informações aqui do Band Cidade estão também no nosso canal no YouTube. Acompanhe também toda a nossa programação e bastidores no Instagram. Boa noite, Piauí!